Isso mesmo, começando agora mais uma edição do Vem com a Suprema, nesta sexta-feira. Para você acompanhar o programa a partir de agora, você também pode acompanhar a gente nas redes sociais, no Instagram da Suprema e também no YouTube da Rádio Cidade. Hoje a gente vai bater um papo com a professora Adriana Carcereri. Ela vai falar sobre os impactos das enchentes na saúde pública. Você foi voluntária, né, Adriana? Bom dia. Seja muito bem-vinda e é um prazer ter você por aqui. Bom dia, Aninha. Bom dia, Homero. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Cidade. Foi isso mesmo. Eu trabalhei, né, como voluntária nessa situação desse desastre aqui em Juiz de Fora. Uhum. E a gente vai conversar um pouco o que se implica, né, Vamos pra lá. Saúde. Queria que você começasse falando, Adriana, não só, né, da sua participação nesse movimento, mas também da Suprema. Como que foi a atuação da faculdade, dos alunos, de todo mundo envolvido aí na Suprema durante essa tragédia, né, aqui em Juiz de Fora? Então, tudo se deu muito rápido, né, Aninha? Então, foi no final, né, da segunda-feira, foi no início da noite, assim. Então, já tinha algumas mobilizações. Só que naquele momento eu achei prudente não ir, né? Mesmo porque a gente tem equipes de resgate e às vezes quando a gente é voluntário a gente tem que ter uma ciência assim do que fazer, porque senão você acaba atrapalhando ou acaba se tornando uma outra vítima. Então, assim, o meu trabalho de voluntariado ele se deu no dia seguinte, no outro dia, né? Que eu fui levar uns edredons, umas roupas de cama, uma roupa de banho, enfim. Eu fui levar no bairro Linhares, que é um lugar que a gente faz muita ação social também, tanto no Linhares quanto no Vila Ideal. A Suprema é muito engajada com a comunidade, nesse sentido, né, de estar levando a ação social, aferição de pressão arterial e outros afins da saúde. E aí eu me dei conta que não tinha água lá. E aí eu fiz um vídeo, né, pedindo, né, eu mostrei que lá tinha muita roupa, foi inclusive que eu fui levar, né, e aí não tinha água. E aí começou o movimento. Aí um aluno fez contato, vários alunos queriam fazer contato, só que às vezes a logística não dava, porque eu estava num ponto e às vezes eu tinha que buscar o aluno no outro. Só que aí imediatamente a gente montou um posto de coleta para realmente fazer um rastreio para esse ponto de distribuição. Então, a Maressa, o Matheus, o pessoal do marketing, o Pablo, os funcionários, né, da Suprema já se prepararam para receber nos postos de coleta. E aí a gente estava na função, porque aí depois eu andei com alguns alunos, comigo mesmo, e outros a gente distribuiu nos pontos, né, de abrigo, de locais de ONGs que estavam precisando de voluntários, e os próprios voluntários lá na sede, lá na Suprema mesmo, para estar fazendo essa separação, né, todos envolvidos, todos os funcionários, eu estou falando dos alunos, mas os funcionários, né, tanto da guarita quanto os funcionários da limpeza. Nesse momento assim, de tragédia, foi muito importante ver a união das pessoas e o querer fazer o bem, né, para o outro, assim, independente da situação, da condição, enfim. E aí a gente fez esse movimento, né? Então, no outro dia, alguns alunos foram para o abrigo, né, Santa Helena, outros ficaram comigo, que a gente também distribuiu marmitas, né, para as pessoas, através de outras doações, que às vezes tinha aluno que tinha restaurante, que aí, né, a família estava fazendo, aí precisava de alguém para levar, então a gente mobilizou pessoas para estar fazendo esse movimento. E também, como a Suprema, a gente tem vários projetos, né, de extensão, foi muito importante, também quero parabenizar, né, o trabalho dos alunos do SOS Alegria, que nesse momento também complicado, a gente tinha muita criança nos abrigos. Sim. Então, assim, levar um atendimento lúdico para as crianças, para não gerar um impacto emocional maior, né, do que já estava acontecendo. Então, a gente se separou nessas funções, assim. Uns ia para abrigo, aí eu também fiz atendimento, né, de saúde. Em uns abrigos tinha alunos, ex-alunos, né, com forma de voluntariado, e a gente atuou nessas frentes, assim. Muito bom. Falando sobre saúde, né, aproveitando que você acabou de comentar sobre isso, o que você acha, Adriana, que é importante, né? A partir de agora, tem uma semana, né, mais ou menos, que tudo aconteceu. O que você acha que é importante, em se tratando de saúde, a população aqui de Juiz de Fora ter cuidados em relação a quem teve contato com água de enchente, com lama? Tem algum cuidado especial?
Tem sim. Porque a gente fala que de desastre, a gente tem 3 ondas que a gente fala, né? A primeira onda é a tragédia em si, que é o deslizamento, a pessoa pode, né, ter um afogamento, estar com contato com a lama, ter ferimentos pelo próprio evento em si, né? A segunda onda, que é o que a gente espera agora, que é de médio a longo prazo, o que acontece são os surtos em saúde, né? Pode ter problema com o contato das águas da enchente. Então, a gente fica atento à hepatite A, à leptospirose, a doenças diarreicas, a doenças respiratórias. Então, a partir de agora, assim, é muito importante, né? Já tem esse movimento social muito importante de várias frentes, né? É importante garantir que essas pessoas tomem água potável, né? Se sentir alguma dor, febre, panturrilha, né, uma dor na panturrilha a mais, procurar um médico. Quem teve contato com a água de lama, né, pode ser os moradores, os voluntários, os socorristas, né, para fazer uma profilaxia para a leptospirose, que muito embora tenha cura, num caso de um diagnóstico tardio, ele pode trazer comprometimento renal, hepático, né? Então, ficar atento, porque pode causar outras doenças a partir desse diagnóstico tardio. Ótimo. Né? E também a saúde mental. Vamos falar sobre isso. Porque tem o estresse pós-traumático, né? E depois desse estresse pós-traumático, a pessoa ela pode desenvolver uma ansiedade, uma depressão. Aí vem outras preocupações com insuficiência alimentar, também faz parte, né, de um problema que a gente vê muito em saúde pública pós-desastres. Então, nesse sentido, procurar, né, as pessoas que passaram, procurar uma rede para conversar, pode ser rede de amigos, rede de familiares. A gente sabe que teve famílias inteiras, né, devastadas, perdas importantes. Mas procurar uma ajuda profissional também. E isso vale também para quem atuou como voluntário, né? Porque depois que a gente percebe o impacto disso na saúde mental, também é importante. É super importante. A gente está, né, num movimento de doações ordenadas, porque a gente vai chegar a muitas doações, então a gente se organizou com um grupo, né, de pessoas que tiveram à frente, alguns projetos aqui de Juiz de Fora, outras instituições também. Então, a gente fez uma reunião para saber, né, para dividir em áreas assim, essas doações que a gente tem, para não mandar muito para um lugar e mandar pouco para o outro. Então, a gente vem desenvolvendo algumas reuniões. E a gente, na reunião, a gente falou assim, gente, a gente está precisando de um abraço, porque a gente ficou muito em linha de frente, e aí agora a gente fala assim, toda reunião que a gente for fazer, ou qualquer lugar que a gente se vê, a gente vai se dar um abraço bem forte. E aí também quero já aproveitar o ensejo e todas as pessoas que tiveram, né, como voluntário, como linha de frente, se sintam abraçados, porque a gente não é forte o tempo todo, né? Exatamente. Chega um momento que a gente precisa botar a cabeça no lugar. Exatamente, né, exatamente. Falando um pouquinho sobre a atuação, né, dos alunos, da galera da Suprema, como que essas pessoas pode participar, né, de movimentos voluntários? E aqui em Juiz de Fora, tem alguma dica que você deixa para essas pessoas? Porque na hora que acontece, isso faz a diferença, né? Faz super diferença. A gente tem alguns programas, né, como Cruz Vermelha, que você pode ser voluntário. Aqui em Juiz de Fora, a prefeitura mesmo abriu um formulário para você se candidatar a ser voluntário, sabe? Só que tem as ONGs que estavam aceitando voluntariado, mas eu penso o seguinte também, por mais que a gente é da área da saúde, quando você é voluntário, às vezes não tem muito, né, na hora, naquela primeira onda que é emergencial, né? Porque aquela primeira onda, às vezes a pessoa ela precisa o quê? De comer. Né? Quem tem fome tem pressa, é um ditado assim, mais cabível aqui. Então, assim, ver as coisas que é de emergência, né? Então, o voluntariado, ele age em outras frentes, mas, né, o de saúde, por exemplo, se a gente tem um comitê de crise organizado, a gente tenta fazer
peneirar. Mas, às vezes, também a gente tem muito da área da saúde, igual, por exemplo, a Defesa Civil, um exemplo do que aconteceu em Juiz de Fora, ele estava pedindo voluntário, um geólogo, né, de voluntário. Então, a gente precisa da multidisciplinaridade de várias frentes de trabalho. Perfeito, cada um ajuda como pode. Exatamente. Né? Porque a demanda é muito grande. Muito grande, exatamente. Na sua opinião, Adriana, como que as faculdades, né, até o mercado mesmo de trabalho, podem preparar profissionais da saúde para aptos a lidar com tragédias desse tipo? Olha, primeiro a multidisciplinaridade, né? E eu não falo só da área da saúde, a gente tem a gente tem outros setores, como gestão, enfim, mas o que o profissional, né, enquanto estudante, ele pode fazer cursos, tem alguns cursos gratuitos, inclusive na Fiocruz, gratuitos, que você vê, né, específico para desastre. Fazer simulações, isso é uma situação que eu tenho muita participação aqui em Juiz de Fora, e a Suprema, ela trabalha muito com metodologias ativas, que o sujeito ele se sente parte da ação e se sente pertencente àquela situação, e tem uma facilidade mais para ele ser proativo numa situação. Porque cada um age de uma forma, né? Uns têm proatividade, às vezes até demais, que às vezes se põe em risco. Outros, às vezes, fica apático, mas isso é de cada um. Mas cada vez que você treina, cada vez que você se coloca naquela situação, para você agir numa situação real, fica muito mais tranquilo, né? Fácil não é. É mais tranquilo para você agir dentro do que é esperado. Então, realmente, simulações, igual a Anexa aqui de Juiz de Fora faz algumas simulações de barreira, junto com o SAMU, junto com a Defesa Civil. A gente já fez lá na Suprema também, inclusive uma simulação de desastre, né? Que a gente teve a Defesa Civil, o Bombeiro, o SAMU, os alunos participando, então a gente chama alguns, né, para fazer parte mesmo da simulação. E os shoppings também têm trazido muito essa simulação, né? Então, eu acredito que você realmente praticar, né? Praticar antes do evento acontecer. Perfeito. Para a gente encerrar o Vem com a Suprema de hoje, qual dica você pode dar para os moradores aqui de Juiz de Fora, para pessoas, né, que foram voluntárias, que lidaram aí com né, nessa linha de frente, mas o foco na saúde, tanto o corpo mesmo quanto a saúde mental, a partir de agora, Adriana? Então, a partir de agora é realmente ter os cuidados de saúde, né? Procurar a profilaxia, procurar a vacinação. Para quê? Para você não ter um agravo, né? Porque eu brinco em sala de aula que você não pode ser a próxima vítima quando você vai socorrer, né? Estar numa linha de frente e tal. A gente não pode ser a próxima vítima. Então, realmente, é se cuidar, se alimentar, procurar, né? Por mais que a gente tenha um delay assim para se desligar, né? Eu estou falando por mim também. A gente tem um delay assim para desligar um pouco. E não é desligar completamente, mas é olhar para si um pouco também, né? Então, o que eu falo com quem eu estava lá? Realmente, ter uma roda de oração, que eu acho sensacional, porque está todo mundo no mesmo barco ali, mas no mesmo barco mesmo. Não tem o barco dos privilegiados e não privilegiados. O barco de quem está lutando, quem está tentando ajudar da melhor forma possível. E tentar ir voltando aos poucos à sua rotina, procurar fazer um esporte também, que isso alivia um pouco a cabeça, assim, de todos os problemas que a gente vivenciou bem de perto, assim. Exatamente. Muito obrigada pela sua presença, Adriana. Parabéns pelo trabalho, parabéns também para todo mundo da Suprema que assumiu aí esse voluntariado. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Aninha, e agradeço também, assim, eu fiquei muito orgulhosa de ver os alunos muito engajados, muito envolvidos. Você via, assim, pessoas mais jovens, assim, de 19 anos, que têm uma situação, às vezes, né, um pouco melhor, mas que estavam ali todos os dias, assim, todos os dias você passava no ponto, estavam as pessoas, porque às vezes a gente acha, vai ajudar hoje, amanhã não vai. Todos os dias. Então, assim, eu, enquanto professora, eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa, e que eu deixo aqui de mensagem para as pessoas se cuidarem, né? E a gente continuar aí com fé em Deus. Beleza. Muito obrigada, Adriana. Vem com a Suprema de hoje. Fica por aqui. A gente volta na próxima sexta, 8h30 da manhã. E daqui a pouquinho a gente volta para fechar o Acorda de hoje.